prazer tê-los conosco em mais uma palestra aqui do Clube de Engenharia. Essa palestra é uma realização das DTEs de Divisão do Exercício Profissional, que é o DEP, e Divisão de Ambiente, que é o DEA, tá? Estudos do Ambiente. Hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Manuel Jorge Diniz Dias. O Dr. Manuel é engenheiro de Minas, especialista em implosões e também na reciclagem desse material que resulta as implosões. Entre algumas implosões que o Dr. Manuel já realizou, encontra-se o Sambódromo aqui no Rio de Janeiro, a fábrica da CCPL, lá na antiga Avenida Suburbana, o presídio Carandiru, também o presídio aqui da Frei Caneca e também o presídio da Ilha Grande, não é, doutor Manuel? E, recentemente, o estádio da Fonte Nova também foi implodido pelo doutor Manuel. Doutor Manuel, a palavra é sua, é uma honra recebê-lo aqui no Clube de Engenharia. A palestra será gravada e poderá ser disponibilizada depois para as pessoas que assim o quiserem, ok? Obrigado a presença de todos. Doutor Manuel, agora é com o senhor. Vou começar reclamando aqui, né? Porque eu nunca vi uma fêmea chamar de doutor Manuel, fiquei numa situação super desconfortável. Vocês têm uma referência ali na chamada da palestra, que é Manezinho da Implosão, que é o nome pelo qual sou conhecido em função das inúmeras implosões que eu tive o privilégio de participar. De 1986 para cá, eu participei de 90% das implosões que foram realizadas no Brasil. E essa marca Manezinho é muito conhecida, todo mundo me conhece por isso. Então, o Mafê convive comigo há 2 anos, sempre me chama de Manezinho, de repente ele me pega aqui de supetão e o doutor Manuel, eu estava quase olhando para o lado procurando quem era o cara aí, né? Mas ele está perdoado. A palestra Implosão, a técnica de implosão, né, ela tem uma certa aura de caixa preta, né, por conta de que é uma atividade muito específica, né, não é todo dia que a gente vê uma implosão, é um evento que chama a atenção da mídia, então quando aparece todo mundo toma conhecimento, seja no Brasil ou fora dele, então tem essa aura de caixa preta. E nas palestras a gente sempre procura dar uma conotação de informalidade, tá? E é isso que eu gostaria de combinar com vocês aí, né? Para ficarmos à vontade, aproveitar e desmistificar essa imagem de caixa preta, né? Para poder tirarem todas as dúvidas. Nós vamos nos valer de recursos, de reportagens de algumas implosões, tá? A partir de um bate-papo inicial, para que vocês realmente recuperem, né, a lembrança de alguns eventos que tiveram uma repercussão muito grande no Brasil, seja por conta de situações em que estiveram associadas à tragédia ou porque existia toda uma polêmica por trás do evento, como o caso do Carandiru, e outros eventos, né? Então, em função disso, eu gostaria que vocês ficassem à vontade, para que ao longo de toda a nossa apresentação, a nível de bate-papo, explorando essa informalidade, que vocês fiquem à vontade aí para tirar essas dúvidas, exatamente para eliminar essa figura da caixa preta, aproveitando a oportunidade que a gente está tendo hoje aqui, tá? Inicialmente, eu gostaria de ressaltar o porquê da técnica de implosão, como é que foi o aparecimento da implosão, uma coisa meio acidental, em função, principalmente no começo do século passado, com os eventos ligados a terremotos, com o advento da implantação de grandes cidades, grandes conglomerações urbanas. O que ocorreu na prática, em países como Estados Unidos e Japão, é que diante de situações de calamidade com os terremotos, alguns prédios ficaram em situação de muita instabilidade, tá? Uma condição de risco, que impedia de máquinas, pessoas, equipamentos se aproximassem ou que tivesse condição de, numa condição de segurança total, poder desenvolver a demolição ou a eliminação daquela condição de instabilidade.
Então alguém teve uma ideia, de repente, de colocar, sem qualquer tipo de planejamento, uma quantidade de explosivos exatamente para descaracterizar esse risco. Tá? Ao longo do tempo, essa quantidade de explosivos ela foi sendo otimizada, isso aí foi sendo aprimorado e acabou garantindo aí ou representando o aparecimento de uma técnica de demolição responsável por grandes transformações urbanas. Os Estados Unidos é o país que iniciou praticamente esse processo, aprimorou e teve na implosão uma ferramenta muito importante, tá? Como uma atividade de engenharia que se encaixava nas outras modalidades. No Brasil, a primeira implosão foi em São Paulo, por ocasião das obras de implantação do metrô, na Praça da Sé. Tá? Quem comandou essa implosão foi o engenheiro Hugo Takahashi, foi em novembro de 76. O pessoal, vou dizer mais antigo, né, mas o pessoal mais qualificado, ele lembra muito bem da figura do japonês da implosão. Né? Ninguém pode lembrar o nome, Hugo Takahashi, mas aquela imagem de um japonês executando esse tipo de trabalho era uma imagem muito marcante na década de 70 e na década de 80. Quando houve a implosão do prédio da CESP na Paulista, por ocasião de um incêndio, um evento que esteve associado a uma tragédia, aquela era uma implosão muito difícil, todo o meio técnico, desde representantes da Escola Politécnica, da Polícia Científica, todos eram contra a implosão, por uma série de razões. E o engenheiro Hugo Takahashi, ele com muita convicção, à frente do trabalho, demonstrou toda a segurança de que esse evento se transformaria em sucesso, sem qualquer risco com relação às edificações vizinhas. Isso na Avenida Paulista, no Centro Financeiro de São Paulo. E o evento realmente se revestiu de pleno êxito, teve uma divulgação a nível mundial, e principalmente em função desse evento, a figura do japonês virou um sinônimo de implosão. Tá? Então, sempre que eu tenho a oportunidade de nessas palestras, eu reverencio a memória dele, tá? Porque tive a oportunidade de trabalhar muitos anos com ele, e era um profissional de uma simplicidade muito grande. Eu sempre classifiquei ele como um gênio, que se deparava diante de situações muito complexas e apresentava soluções simples, né? Daquelas que a gente, por que eu não tive essa ideia antes? Então eu faço questão de deixar registrado aí a lembrança e a memória do engenheiro Hugo Takahashi. Ele mencionava, com muita felicidade, fazendo uma analogia, que as implosões elas são tragédias com hora marcada. Ou seja, é um evento de engenharia, uma atividade de engenharia como outra qualquer, mas em função de ser cercada por toda uma curiosidade, ter um carisma popular, um apelo jornalístico muito grande, envolvendo toda uma retaguarda de defesa civil, que faz todo um planejamento por ocasião desses eventos, envolvendo mais de 25 entidades. Então, essa atividade de engenharia acaba representando um verdadeiro exercício de defesa civil. Então, ele foi muito feliz na época em classificar isso como uma tragédia com hora marcada, porque a Defesa Civil tem condições de, antes do evento, fazer todo um planejamento, tá? Durante o evento também, tomando todas aquelas medidas que vocês estão acostumados a ver na televisão, quando ocorre uma implosão, e também tem todo um processo de avaliação, que quase não aparece, mas é feito também, onde a Defesa Civil, através de todas as entidades que fazem parte do corpo da Defesa Civil, eles fazem uma avaliação. Tá? Então, é importante destacar isso. A Defesa Civil de São Paulo e a Defesa Civil do Rio de Janeiro estão muito familiarizadas com o método. A de São Paulo, uma vez, até criou um vídeo onde, procurando mostrar como é que a Defesa Civil administrava esses eventos de tragédias, como incêndios, desmoronamento, colapso de edifícios, usaram a implosão como pano de fundo, tá? Exatamente para poder explicar e mostrar como é que é feito o planejamento diante de uma situação de tragédia. Tá? Nas implosões, ou nas palestras como essa, a gente normalmente não aborda esse tema, mas por coincidência eu fui premiado aí com um presente, acho que há um mês atrás, o Domingos, me trouxe um presente onde chamou a atenção, tá, a atualidade da matéria, uma revista, tá, que ele me deu, e a chamada de capa, não sei se você tem aí
está aparecendo aquela manchete ali, é uma revista onde a chamada de capa é Por que caem os edifícios no Rio? Tá? Essa revista aqui é de maio de 55, um mês antes de eu nascer. Todo mundo deve estar achando que eu tenho meus 30 e poucos anos, mas a combinação explosiva e mulher rejuvenesce, por isso que eu estou inteirão assim, nos meus tenros 57 anos de idade. Então, na verdade, há 57 anos de idade, uma matéria na revista Manchete, tá? E o conteúdo dessa matéria, chamando a atenção para os acidentes que ocorreram naquela época, tá? A consulta a diversos especialistas, tá? 8 especialistas, e o Maffei fez um levantamento aí, hoje todos eles falecidos, chamava atenção para aspectos dos fatores que geraram esses colapsos, tá? E praticamente hoje eles se repetem, o episódio aí da 13 de maio, outros em São Paulo. A matéria dá um destaque para o Rio, mas o problema é generalizado a nível nacional. Nós tivemos tragédias no Paraná, tragédias em Santos, São Paulo, Rio se repetindo em função da lógica da grandiosidade dessas metrópoles. Mas a gente, infelizmente, a gente convive com esse tipo de notícia, tá, no Brasil inteiro, e esses fatores acabam sempre se repetindo, tá bom? Então, há uma curiosidade que eu estou lançando para vocês, uma revista de 57 anos atrás, super atualizada, infelizmente. Então, é um destaque que a gente está dando em função de que esses eventos ainda continuam ocorrendo, tá? E a gente, lógico, valendo-se de uma mudança na cultura, na formação, tá? Em administrar aspectos de fiscalização, ou seja, uma melhoria na formação de profissionais, esse conjunto de fatores que permitam que a nossa sociedade possa eliminar esse tipo de evento. Tá? Lá fora, nos Estados Unidos, nós tivemos um problema lá na Índia, né? Na Índia não, em Bangladesh, lá numa situação de uma dramaticidade muito maior, né? Nós convivemos aqui, lógico, não dá para dizer que é para comemorar, né? Mas 13 de maio teve uma repercussão tremenda, um fato lamentável, morreram 26 pessoas, lá foram mais de 1.000, tá? Mas não é motivo para comemorar. Nós tivemos em Santos, uma vez morreram 7, isso foi em 1991, morreram 4, eram 7 funcionários que estavam no prédio, 3 saíram e 4 ficaram. Então são situações que vêm se repetindo no Paraná, em Guaratuba, a mesma coisa. Temos o episódio do Palace 2, que inclusive vai ser abordado aqui, morreram 8 pessoas, enfim. Os fatos vão se repetindo e acontecem em todos os lugares do mundo. Infelizmente, Bangladesh, todo mundo acompanhou no noticiário, um país pobre, teve todo aquele problema da exploração da mão de obra com relação a indústrias têxteis e tudo mais. E a gente não quer que aconteça isso lá fora e muito menos aqui dentro, né? Então, a gente dá esse destaque como mais uma gota d'água aí no oceano de preocupações que a gente tem, mas esperando que esse tipo de eventos não deixarem de ocorrer, tá? Que se minimize a ponto da gente ter um pouquinho mais de paz e espírito no dia a dia. Uma coisa que chama atenção a nível de comparação, nesse prazo aí de 57 anos, é que a matéria, ele coloca os colapsos, a queda de edifícios, dentro de uma rotina, né, no dia a dia dos cariocas, e essa rotina era representada por problemas, né, o que representava problemas na época deles, era o aumento da carne, a falta d'água e os atropelamentos. Então, o Rio de Janeiro convivia com dramas que eram representados principalmente por esses 3 fatores, que é o que se destaca na reportagem. É lógico que hoje a gente pode substituir isso por drogas, corrupção e violência, tá? Entre outros. Então, infelizmente, até mesmo o nível de preocupação, tá, mudou completamente, o foco é muito diferente e muito mais grave, passados aí 5 décadas, né? O problema é o mesmo, e as preocupações da população são outras completamente diferentes. Tá? Nós vamos passar alguns vídeos, e antes de passar um que é muito representativo, que é o da Berrini, eu classifico como um dos 3 mais difíceis, né, que já foram executados no Brasil, colocando primeiro o prédio da CESP, pelo desafio que representava,
né? Que foi comandada, cuja implosão foi comandada lá pelo engenheiro Hugo Takahashi. Esse da Berrini, que depois eu vou dar alguns detalhes técnicos a respeito dele, representou um grande desafio. E o Palace 2, esse sim, cercado de uma série de circunstâncias que provavelmente jamais vai se repetir em termos de implosão. Não houve nada parecido no mundo. Chamou a atenção de vocês na época, que estavam à distância e acompanhando detalhes de mídia pouco representativos daquilo que ocorria nos bastidores, tá? Esses bastidores eram representados situações muito dramáticas, né? Nós trabalhamos no limite em termos de condições de trabalho e possibilidade de êxito. Convivemos ao longo de todo o tempo com uma possibilidade muito grande de fracasso. Em implosão, vocês sabem que a figura do fracasso ela é massacrante, né, em termos de cobertura de mídia. Tudo isso na época foi levantado. Então essa da Berrini, a primeira que vocês vão ver, é um trabalho que, tecnicamente falando, se inclui entre os 3 mais importantes. Preste atenção, este prédio vai desaparecer em segundos. O Fantástico começa com uma cena de impacto, inédita na TV brasileira. Uma implosão em super câmera lenta. 15 mil toneladas de concreto, aço e ferro desabam e revelam detalhes que não se percebem a olho nu. Uma imagem fascinante. O prédio de 16 andares num centro comercial e financeiro em São Paulo foi derrubado para dar lugar a um complexo empresarial. Ontem, a equipe liderada pelo engenheiro Manuel Dias instalou os explosivos nos pilares. Na implosão, nós prevemos cerca de 100 quilos de dinamite que serão colocados em 400 pontos de detonação. As explosões foram programadas para acontecer uma atrás da outra, com intervalos de milésimos de segundo. Uma implosão muito difícil, uma área densamente urbana, com prédios muito próximos. A Defesa Civil isolou a área e retirou os moradores. Medo não, porque eu não sou medrosa, mas a ansiedade dá, porque é assim tão próximo da gente, né? Hoje de manhã, às 10 horas em ponto, um